Bom, boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é João Paulo, sou defensor público aqui do estado do Ceará. Prazer estar aqui com vocês. E aí, doutor Bruno, tudo bem? E eu vim trazer uma situação assim bem interessante dos colegas defensores que atuam perante unidades de juizados especiais da Fazenda Pública, os defensores públicos dos estados que atuam perante órgãos jurisdicionais de juizados especiais da Fazenda Pública. É o seguinte, existe um enunciado, o enunciado número 3 do FONAGE, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, especificamente da Fazenda Pública, tá certo? Enunciado 3 da Fazenda Pública do FONAGE. E o que ele diz? Ele diz que a Defensoria Pública não tem prazo diferenciado, certo? Numa interpretação do artigo 7º da Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública. Qual é a lei? Lei 12.153 de 2009. Tá certo? O que é que diz esse artigo? O artigo 7º dessa lei. Ele diz que não existem prazos diferenciados para as pessoas jurídicas de direito público e para as pessoas jurídicas de direito privado que atuam perante juizados especiais. E aí, grande Derval, tudo bem? Grande abraço, meu irmão, meu colega aí de defensoria. O que acontece? A Defensoria Pública, ela é um órgão autônomo. Ela não é uma pessoa jurídica. Essa é a grande diferença. Quando o legislador colocou aquela redação no artigo 7º, ele se referia à Fazenda Pública. Não estava tratando da Defensoria Pública como órgão autônomo, até porque a emenda constitucional 80 sepulta qualquer dúvida acerca da autonomia da Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem autonomia administrativa, financeira, orçamentária. Então, assim, não tem como confundir, certo? Manda sua própria lei do orçamento, manda sua própria lei, não. Manda o seu próprio projeto, tá certo? Orçamentário. Tem do 10º, então não tem como a gente confundir, tá certo? Não tem autogoverno. Defensoria Pública tem autogoverno, é um órgão que possui autogoverno. Isso é a Defensoria Pública, certo? Então, assim, por outro lado, a gente pode ir também verificar qual é a natureza jurídica do enunciado do FONAGE, dos enunciados, de uma forma geral, certo? Qual é a natureza jurídica? São interpretações por um fórum de juízes, né, que trabalham arduamente nos juizados especiais e se encontram periodicamente e compõem estes enunciados. Então, a natureza jurídica dele não é de jurisprudência, tá certo? É de doutrina. É de doutrina. Não há julgamento para daí sair o enunciado. Não há julgamento. São entendimentos levados pelos colegas juízes, claro, doutos, mas a natureza jurídica não é de decisão judicial, é de doutrina, certo? Então, assim, se eu tenho uma doutrina interpretando um artigo e ela faz referência a algo que está além do limite do texto, então, meu amigo, ele está legislando. E se ele está legislando, infelizmente, está, vamos dizer assim, se alçando na função de um outro poder, o poder legislativo.
daí também haver uma inconstitucionalidade do enunciado número 3. Pontos favoráveis. Primeiro, artigo 128, inciso 1 da Lei Complementar 80, Lei Complementar 80 Federal de 1994, inciso 1. Estou falando aqui de defensores públicos dos estados, então esse é o dispositivo da Lei Orgânica da Defensoria Nacional, que trata de prazo em dobro para os defensores públicos dos estados. Jurisprudência do STF é pacífica que a Defensoria Pública tem prazo em dobro. E eu gostaria de citar 2 julgados que eu separei aqui para vocês, meus amigos. Recurso cível número 7100459161 de 2013. Vou repetir, recurso cível número 7100459161 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E o acórdão número 585398 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tá certo? O primeiro do Rio Grande do Sul de 2013, portanto, bem atual, bem próximo da atualidade nossa, e o do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios de 2012. Nós poderíamos adentrar na questão da especialidade também. Ora, os critérios que formam a interpretação que estão lá na lei de introdução às normas do direito brasileiro, nós podemos adentrar nisso também, tá certo? É claro que a lei dos juizados especiais da Fazenda Pública é mais nova do que a Lei Complementar 80. É verdade. Mas a Lei Complementar 80 é específica da Defensoria. É a lei que trata das prerrogativas da Defensoria. Não pode vir uma lei posterior que trata de pessoas jurídicas de direito público de uma forma genérica, até porque não faz diferença, o artigo 7º não faz diferença de nada. Poderia ter ali alguns incisos, de repente, alguns parágrafos para poder, vamos dizer, esmiuçá-lo melhor, mas ele não trata disso. Fala de uma forma genérica. Não poderia ele ultrapassar a especialidade da Lei Complementar 80 de 1994. Então, pessoal, o Supremo, especificamente sobre isso, não tratou ainda dessa questão, assim, dessa peculiaridade. Provavelmente isso deve ser levado aí a título de recurso extraordinário, né, dos juizados, se por acaso houver uma negativa em turma recursal, porque é possível, pelos sistemas dos juizados, haver um recurso extraordinário da decisão da turma recursal para o Supremo, mas ainda não chegou. Mas é muito claro, pessoal, certo? O enunciado, que é doutrina, não pode, vamos dizer assim, ficar em vantagem em relação à lei, e uma lei orgânica. Veja a repercussão jurídica. Para mim, existe aí a repercussão geral no âmbito jurídico, no caso, se isso for considerado, vamos dizer, a melhor interpretação do artigo 7º. Não é possível. Nós temos aí a questão de o enunciado não pode legislar. O artigo 7º não trata de defensoria pública. Ele fala pessoa jurídica de direito público. Defensoria pública é autônoma, assim como o Ministério Público também é autônomo, né? Então, são órgãos que possuem autogoverno.
não pode eles, vamos dizer assim, ficar refém, vamos dizer, desta interpretação. A lei é a fonte do direito primária. A fonte do direito primária é a lei. E aí voltamos aos estudos de introdução à ciência do direito e de teoria geral do direito. Então, assim, a doutrina não pode ir contra a legem, pelo menos no Brasil. Não é possível a doutrina ir contra a legem. Pelo menos para ela ser válida. Para ser interessante aqui para nós. Válida no sentido de ser interessante, de ser, vamos dizer assim, considerada boa doutrina em termos de vamos dizer assim, de ecoar no sistema jurídico brasileiro, né? Então, o que eu queria dizer para vocês era o seguinte, que nós temos argumentos muito favoráveis, argumentos de 94, que é a Lei 128, né? E ainda temos mais, temos vamos dizer assim, um antepassado da Lei Complementar 80, que é a Lei 1060 de 1950, a famigerada Lei de Assistência Judiciária. Lá ela já dava o prazo em dobro para quem exercia a chamada à época assistência judiciária. Tá certo? E ainda, se nós formos pelo argumento de que mas é específico por conta dos processos, porque o que vale aqui é a especialidade no procedimento. Ok. 2009, né? Lei do Juizado da Fazenda Pública. Muito bem. CPC de 2015, artigo 186, diz que a Defensoria Pública tem um prazo em dobro. Inclusive os escritórios de prática jurídica que trabalham em colaboração com a Defensoria Pública. E ainda o artigo 27 dos Juizados Especiais da Fazenda Pública diz que se aplica o CPC à época, né? Era de 1973, a época da lei de 2009. Lógico que tem que se aplicar hoje, supletivamente, o CPC de 2015, por uma questão lógica. Senão ficaria desguarnecido as formas de intimação, de citação enfim, a norma do juizado não poderia se utilizar em nenhum aspecto do Código de Processo. E o Código de Processo que nós temos hoje é o de 2015. Então, por uma questão lógica, de coerência de interpretação. Interpretação lógica. Tá certo? Então, pessoal, por todos esses motivos, né? Por todos esses motivos, e o motivo do artigo 27 é muito interessante, é que é possível, sim, a Defensoria Pública ter prazo em dobro no âmbito dos juizados especiais da Fazenda Pública, tá bom? Um grande abraço para vocês, obrigado aí pela paciência, obrigado aí por terem me ouvido. Tudo de bom, uma boa noite e vamos lá, Ferrão. Grande abraço, pessoal.